Alô, pessoal, bom dia. Isso aí, bom dia para todo mundo. Vamos começar a nossa aula síncrona de hoje, tá? Nós teremos mais 2 encontros. Nós teremos esse encontro, estamos tendo esse encontro de hoje, quarta-feira, e teremos também um encontro no sábado, como último encontro síncrono, antes da entrega dos trabalhos, né? Antes da entrega dos questionários. São 3 questionários, né? Alguns já entregaram os primeiros. Nós hoje vamos tratar, hoje e sábado, nós vamos tratar do questionário número 3, que trata do nosso terceiro capítulo, do tema número 3, que é a classificação periódica dos elementos, né? Que trata da tabela periódica. A tabela periódica, gente, ela é uma ferramenta importantíssima na mão, não só dos químicos, mas para a ciência, tá? As ciências naturais, a biologia, a própria física, e muito mais até também na química. A tabela periódica ela é uma ferramenta de grande importância para o nosso dia a dia, tanto para quem estuda, quanto para quem trabalha, quem faz análises químicas avançadas. Em todos os ramos da química, as informações contidas, da física também, na tabela periódica, elas são de extrema importância. Ok, gente? Bom, só um breve histórico. À medida que a química avançou como ciência, a química tomou corpo como ciência, com método científico, só no final do século XVIII, início do século XIX. Tá? No final do século XVIII, um cientista muito famoso, que nós conhecemos, chamado Lavoisier, não só ele, eu estou citando o Lavoisier, mas são outros também, tá? O Dalton, daquele modelo atômico do Dalton, que a gente já estudou no capítulo 2, né? Então, a química, ela começou a se consolidar como ciência no final do século XVIII e início do século XIX. Consequentemente, o número de elementos químicos conhecidos também foi aumentando. Então, na Idade Média, eram conhecidos poucos elementos químicos. O enxofre, o sódio, o ouro, principalmente os metais valiosos, né? O ouro, a prata, o cobre, né? Então, esses elementos, esses poucos elementos, eles eram conhecidos na Idade Média. A partir do momento em que a química foi se consolidando, novos elementos, tá? Novos elementos foram sendo identificados pelos 40 elementos. O que é início do século XIX? Início dos anos 1800. Então, nesses 35, 36 elementos. Aí a pergunta que surge é, então quer dizer que esses elementos químicos não existiam? Eles só não haviam sido ainda
identificados. Não, alguns cientistas ainda não tinham... Vocês estão me escutando bem? Eu recebi a mensagem aqui, está travando muito. Está travando. Está travando. Vocês não estão escutando. O meu áudio, vocês estão escutando agora? Agora está bem melhor, professor, mas estava travando mesmo. Agora está bem melhor. Tá. Então eu vou repetir, eu vou repetir e se tiver, me avisem, tá? Me avisem, porque isso que eu estou falando é importante, aliás. Sempre é bom não perder nada. Então, retomando, o número de elementos químicos conhecidos, esse número de elementos conhecidos foi aumentando gradativamente à medida que a química se consolidava como ciência. Na Idade Média, eram poucos elementos conhecidos. Travou de novo. No início do século XIX, início dos anos com o Lavoisier, travou de novo. Eu vou tentar, eu vou mexer no meu roteador. Eu estou achando que é o meu roteador ali. Me aguardem só um minuto. Porque diminui a minha conexão, eu estou dando aula. Fica só aí, tá? Pessoal, eu mexi no meu roteador ali. E agora, como é que está a situação aí, por favor? Agora está bem melhor. Está bem melhor. Tá? Mas me avisem, tá? A minha conexão aqui, eu acho que é na rua inteira, por fibra ótica, e a empresa está oscilando muito. Esses dias oscilou muito, tá? Me avisem aí. Bom, mas resumindo essa introdução, o número de elementos conhecidos era pequeno algum tempo atrás. Ao longo do século XIX, novos elementos químicos foram sendo descobertos, foram sendo identificados na natureza, tá? Até que lá para os idos de 1860, 65, 1869, já havia um grande número de elementos químicos conhecidos. Foi então que um cientista russo chamado Mendeleev, o que o Mendeleev fez? Isso que eu estou falando, gente, tanto lá naquele material que eu coloquei lá para vocês, o texto base, quanto naqueles vídeos, isso está muito bem explicado lá, tá? O Mendeleev, ele colocou os elementos químicos que eram conhecidos ao longo de linhas verticais e de linhas horizontais. Ele dispôs esses elementos químicos de tal forma que a massa
atômica desses elementos fosse crescendo, fosse aumentando. E aí, o que ele observou? Ele observou que os elementos químicos que estavam numa mesma vertical, numa mesma coluna, então nós vamos passar a chamar agora de coluna ou família, tá? Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá ótimo. Tá. Eu tô regulando aqui a imagem que eu vou do meu telefone. Tô chatíssimo. Espera só um minutinho. Muito bem. Enquanto isso, eu vou. Se não funcionar meu telefone, vai ter que ser. Eu não vou poder usar o papel. Bom, então, essa foi inclusive, é a primeira questão lá. É a primeira questão lá do trabalho de vocês, né? Do questionário de vocês. Lá, eu peço que vocês descrevam a classificação periódica desse cientista, desse russo, que é o Mendeleev. Basicamente é isso. Ele dispôs, ele colocou os elementos conhecidos na época, que era entre 60 e 70 elementos conhecidos, segundo linhas horizontais e segundo linhas verticais. E observou e colocou esses elementos pela ordem crescente das massas. Começou com o hidrogênio, que é o de menor massa, o elemento químico de menor massa, e foi dispondo esses elementos com a massa crescente, tá? E chegou à seguinte conclusão, de que os elementos colocados numa mesma vertical, numa mesma coluna, que nós vamos passar a chamar também de família, possuíam propriedades químicas semelhantes. Tá? Então, essa é a classificação do Mendeleev. Mas, Famosa classificação. perdão, Alô, entendi. pode? Não, mas é que eu ia Oi? perguntar. E como é que ele fez para determinar a massa dos elementos? A massa era feita por meio de medida indireta. Tá? Eram valores estatísticos. Então, era por comparação. E essa determinação da massa, já vinha sendo feita desde a época lá do Dalton, do Proust, sempre por comparação. Ok? A medida não era feita de forma direta. Pois bem, então, qual foi o grande achado do Mendeleev? Na tabela dele, ele deixou alguns buracos, ele deixou alguns espaços vazios. E ele previu que naqueles buracos, naqueles espaços vazios, seriam descobertos futuramente, e isso realmente aconteceu, tá? Naqueles espaços vazios, eles seriam preenchidos por elementos que viriam ainda a ser descobertos. Um exemplo é o germânio, tá? O germânio, na tabela periódica, está logo abaixo do silício, lá na coluna do carbono. Carbono, silício, descendo a coluna, né? Germânio. O germânio, na época, não existia, existia, só não havia ainda sido identificado na natureza. Então, o que o Mendeleev falou? Não foi só o germânio, não, teve outros, tá? O que o Mendeleev falou? Nesse espaço aqui, será identificado, será descoberto um elemento químico com as seguintes características: densidade tal, ponto de fusão tal, ponto de ebulição. E como é que ele descobriu isso? Ele fez uma média daqueles elementos que estavam antes dele e depois dele. Tá? Então, por meio de uma média, ele falou, olha, esse elemento aqui, ele não chamou de germânio.
o germânio remete à Germânia, né? A Alemanha. Então, lá deve ter sido o primeiro local em que ele foi identificado. Mas, com base nas propriedades dos elementos vizinhos do germânio, o que ele estimou, ele fez uma estimativa, tá, das propriedades desse elemento. Quando o germânio, inclusive da massa, quando o germânio foi finalmente descoberto, observou-se que as propriedades do germânio, as verdadeiras, aquelas medidas em laboratório, eram muito próximas às propriedades que o Mendeleev propôs, aquelas propriedades que ele sugeriu que seriam a do elemento germânio. Tá? Então, a tabela do Mendeleev foi uma tabela que vigorou por algum tempo, até o final do século XIX, tá? no final dos anos 1800. Aí houve a virada para o século XX, a virada do milênio, né, para o século XX, então, no início... virada do milênio, não, falei bobagem, virada do século. No início dos anos 1900, a gente estudou lá em estrutura atômica, aí já se sabia que o átomo era divisível, nós já conhecíamos aqueles modelos do Thomson, do pudim de passas, né, das cargas positivas e negativas, o modelo do Rutherford, com núcleo pequeno, tá, contendo partículas positivas, os prótons, a eletrosfera de massa quase zero, contendo os elétrons girando ao redor do núcleo, em níveis, e depois com o modelo atômico do Bohr e do Sommerfeld, níveis e subníveis, né? Daí aquele diagrama de Linus-Pauling. Então, no início do século XX, nos anos 1900, uma outra proposta de tabela de classificação periódica foi feita. A partir do momento que se identificou que os átomos possuíam prótons no seu núcleo, aí um outro cientista chamado Moseley, é a letra B lá do trabalho de vocês, né? Esse cientista, o Moseley, ele fez uma adequação na tabela do Mendeleev, tá? E dispôs os elementos químicos não mais pela ordem crescente das massas atômicas, e sim pela ordem crescente dos números atômicos. Nós já sabemos que o número atômico de um dado elemento representa o seu número de prótons. Nesse caso, então, deixa eu ingressar de novo aqui. Deixa eu só adicionar meu telefone aqui de novo. Só um minutinho, que eu quero conectar a folha de papel, tá, gente? Deixa eu virar aqui. Virei. Ótimo. Então, eu vou passar lá para a folha enquanto vocês me escutam. Tudo bem? Meu telefone estava dando um piti ali. Agora eu consegui voltar lá para ele. Vocês estão enxergando? Por favor, me deem um retorno aí. Estão vendo lá a nossa folhinha de papel? Tá dando para ver, mas só a parte de cima. Olha aqui, estão vendo a ponta da caneta? Sim, dá para ver. Não. Sim. Aqui, opa, voltei lá. Esse. A ponta da Aqui. caneta dá para ver. Tá dando para ver aqui, né? Pra mim, Bom, tá não dando tá para ver minha luz. Eu não tô conseguindo ver, não. Não? Pra mim, você não tá compartilhando a tela, não. Me dê um retorno aí. Eu acho que tem que pesquisar, porque para mim também não tá aparecendo, mas é porque eu tô vendo pelo celular. Aí tem que procurar a folha e depois vai dar para ver, mas a câmera tá ativada. Deixa.
Bom, eu mexi aqui no telefone. Olha de novo aí agora. Agora tá. Agora tá, né? Tudo bem? Então vamos em frente. Então ficou claro o que é a classificação tanto do Mendeleev, que é uma classificação que foi o diferencial, e na sequência, aproveitando a ideia do Mendeleev, o Moseley propôs essa tabela que a gente conhece atualmente. A tabela que a gente conhece atualmente, ela é basicamente, ela tem esse formato aí, tá? Esse formato, a tabela é dividida em linhas horizontais. Essas linhas horizontais são chamadas de períodos, tá? Períodos, e ela é formada em linhas verticais que a gente chama de colunas, ou famílias, ou grupos. A tabela, ela tem esse formato aí, não é à toa. Não foi alguém, não foi aquele Moseley lá atrás que achou que essa era o desenho, esse era o desenho mais interessante para a tabela periódica. Não é isso. Esse formato da tabela periódica depende da configuração eletrônica. Tá? O que é configuração eletrônica? Vocês estão lembrados, lá do capítulo anterior, do chamado diagrama de Linus-Pauling? O que era o diagrama de Linus-Pauling? Vamos reescrever ele aqui. O diagrama de Linus-Pauling, o que ele mostrava para a gente? Ele mostrava... Deixa eu subir aqui. O diagrama de Linus-Pauling, ele mostrava para nós qual era a distribuição dos elétrons na eletrosfera. SP, D, SP. Então, esse diagrama de Linus-Pauling nada mais é do que um artifício, não é bem uma palavra artifício, é um mecanismo que a gente tem, é uma maneira que a gente tem de distribuir os elétrons ao longo da eletrosfera. Mas essa distribuição se dá pela ordem crescente de energia. Tá? Então, se nós pegarmos qualquer elemento químico, vou tirar agora aqui o diagrama. Se nós pegarmos qualquer elemento químico da primeira coluna, essa primeira coluna da tabela, ela é chamada de coluna 1A, tá? Essa designação é uma designação antiga. Atualmente, ela é chamada apenas de coluna 1, ok? Mas a gente pode também chamar essa coluna de coluna 1A. Então, essa coluna aqui é a coluna 1A, essa segunda é a 2A, e assim sucessivamente. Bom, essa região do meio aqui são as colunas B. São as colunas B. Aí depois vem 3A, 4A, 5A. Tá, aqui ficou faltando aqui, ó. 6A. Vou passar para cá. 7A e coluna 0, que é a coluna dos gases nobres. Então, nós temos do lado esquerdo da tabela e do lado direito, exceto essa última coluna, que é a chamada coluna 0, nós temos as chamadas colunas A. Já no meio da tabela, nós temos as chamadas... E agora a folha aqui? Alguém perguntou aqui que a folha não está aparecendo. Me dê uma ajuda aí. E agora? Está aparecendo? Vocês estão conseguindo enxergar a folha?
Professor, eu acho que é por causa da configuração mesmo, porque para muita gente tá dando para ver, pelo menos para mim, mas tem algumas que não tá dando por causa da configuração das pessoas no celular. Olha, a minha câmera aqui, ela não está desativada. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minuto. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Só um minutinho, estou mexendo na configuração do telefone aqui. Ativar a legenda, não, voltar. Eu vou fechar minha câmera, fechei, tá? Aí provavelmente ela sumiu para todo mundo. Acredito que a imagem sumiu para todo mundo. Agora eu vou retornar com a minha câmera. Aí ela está pegando a imagem para cima do telefone. Vou inverter. Opa! Vou inverter. E agora, gente, eu desabilitei a câmera e voltei com ela. Me dê um retorno aí. A câmera voltou? Pra mim tá. Voltou. Apareceu? Sim. Então vamos lá. Isso é a minha conexão e meu telefone aqui. Mas aí vocês vão me avisando. Bom, resumindo, a tabela periódica, ela tem esse formato porque depende da distribuição eletrônica. Se a gente fizer a distribuição eletrônica para os elementos da primeira coluna, da coluna 1A, também chamada de coluna simplesmente 1, tá? Todos os elementos químicos da coluna 1A, a distribuição eletrônica vai terminar em S. Todos. Então, se eu fizer, por exemplo, a distribuição eletrônica do sódio, se a gente for lá na tabela periódica, o sódio tem número atômico 11. O que significa isso? Ele tem 11 prótons no núcleo e também, por ser um átomo eletricamente neutro, tem igual número de elétrons na eletrosfera. Então, quando a gente vai lá na tabela e verifica que o sódio tem um número atômico 11, a gente pode afirmar que ele tem 11 elétrons na sua eletrosfera. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, seguindo aquele diagrama do Linus Pauling, vocês estão lembrados lá, né? Do diagrama, aquele diagrama, seguindo o diagrama, a distribuição do sódio vai ficar assim, ó, um S2, lembrando que a gente tem que preencher completamente todos os subníveis mais internos até chegar no último subnível, no mais energético, ok? Então, nós sabemos que o S comporta 2 elétrons, o subnível P comporta 6, o subnível D de dado, comporta até 10, e o subnível F comporta até 14 elétrons. Então, se a gente fizer a distribuição, usando o diagrama de Linus Pauling, olha lá, 1S2, 2S2, 2P6, tá? Então, vamos ver, 2S2, 2P6, e lembrando, gente, que essa quantidade de elétrons aqui, isso não é potência, é uma mera representação dos elétrons. Então, até aqui, deu quanto? Ó? 2, 4, 10. Pela informação lá da tabela, o sódio tem 11 elétrons. Então, ficou faltando o último subnível do sódio, olha lá, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, 3S1. O sódio,
o seu subnível mais energético é o S, é o 3S com um elétron. E isso acontece, gente, com todos os elementos da coluna 1A. Então, lá no exercício de vocês, é a segunda questão. Lá na segunda questão, eu pus um quadro lá, tá? Naquele quadro, eu coloquei lá as colunas A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Lá naquele quadro, eu peço para vocês me indicarem qual é essa configuração aqui, ó, da camada chamada camada de valência. No caso dos elementos da coluna 1A, a configuração é S1. Olha lá, a configuração é S1. Se for na 2A, a configuração é S2. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos da coluna 2A, todos, independente de qual seja, se a gente fizer a distribuição eletrônica de todos da 2A, essa distribuição terminaria em S2. Assim como na 3A. Na 3A, aqui ela, aqui é a 3A aqui, tá? Se a gente fizer a distribuição eletrônica da 3A, todos os elementos terminam a sua distribuição eletrônica com P1, no subnível P com um elétron. E assim sucessivamente. Na coluna 4A, a distribuição eletrônica, também chamada de configuração eletrônica, termina em P2. Na 5A, termina em P3. Na 6A, que é a família do oxigênio, né? A do oxigênio, termina em P4, ou seja, no subnível P com 4 elétrons, tá? Então, todos os elementos da coluna do oxigênio, todos, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, qual outro? Polônio, esse pessoal todo aí da coluna do oxigênio tem essa característica eletrônica. A sua distribuição eletrônica sempre termina no subnível P com 4 elétrons. Isso aí, gente, determina as propriedades químicas desses elementos. Isso aqui é que determina as propriedades químicas dos elementos. E na coluna 7A, que é a penúltima coluna, tá? Que é aquela coluna dos halogêneos. Quais são os elementos da coluna 7A? Cloro, flúor, cloro, bromo, iodo. O cloro é um elemento importantíssimo, né? No nosso dia a dia. Ele é usado para... Ele é bactericida, né? O cloro. Ele é usado para tratamento de água. As cidades que têm estação de tratamento de água, a última etapa do tratamento é a cloração. Ele é bactericida, ele mata micro-organismos, né? Água sanitária, essa água sanitária que a gente usa aí, tá? Hoje em dia, aí, por causa da pandemia, né? Para desinfecção, é uma substância derivada do cloro, chamada hipoclorito. Então, essa coluna do cloro aqui, do flúor, qual é a característica eletrônica? A distribuição eletrônica sempre termina em quê? Sempre termina em P5. Em P5. Já a coluna 0, que é a coluna dos gases nobres, mais à frente nós vamos falar isso, tá? Por que eles são chamados de gases nobres? A distribuição termina no subnível P com 6 elétrons. Só tem uma exceção, que é o elemento hélio. O hélio é o primeiro lá em cima da coluna dos gases nobres. Fora ele, todos eles terminam em P6. Então, se a gente for lá
eu vou compartilhar agora com vocês o nosso questionário. Vamos lá nele. Cadê ele? Ah, tá aqui. Vamos lá no nosso questionário. Estão enxergando aí o questionário? Todo mundo está vendo? Então, a segunda questão, ela é bem simples. Tá? Preencher o quadro abaixo. A primeira coluna desse quadro é a família, é a coluna. Vocês estão vendo que eu coloquei ali as duas numerações, tá? Eu coloquei ali as duas numerações. Coloquei a numeração antiga, que é uma numeração que usa número e letra, e coloquei a numeração mais nova, que é a que utiliza apenas números. Porque na tabela periódica, gente, a tabela possui 18 colunas. 18. Tá? Então, a numeração vai de 1 até 18. Na numeração antiga, as colunas A estão do lado esquerdo e também estão do lado direito da tabela, que são as colunas. Olha lá, nós estamos vendo 1A, 2A, à esquerda, e depois 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E aí, gente, eu estou chamando de 8A, mas nada mais é do que a coluna 0, que é a coluna dos gases nobres. Então, como é que vocês vão preencher a segunda coluna lá? Configuração do último nível. Vocês vão fazer a distribuição eletrônica, tá? Na família 1A. A configuração do último nível é S1. S1 apenas. Na coluna 2A é S2. É aquilo que eu acabei de fazer no papel para vocês. Tá? E assim sucessivamente. Na 3A, na 4A, na 5A, na 6A, na 7A e na 0, que também é chamada de 8A. Lá na coluna 18. Olha lá. Essa coluna aqui, ela também pode ser chamada de coluna 0. Ou coluna 8A, ou coluna 18. Aí a questão é, quantos elétrons no último nível? O número de elétrons do último nível acompanha essa numeração aqui, ó. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Essa numeração corresponde ao número de elétrons do último nível. Tá? Por quê? Vamos voltar lá na nossa folha. Vamos voltar lá na nossa folha. Só um minutinho. Vamos ver se vai voltar. Voltou. Confere aí para mim. Voltou, gente, na nossa folhinha? A partir da coluna 3A, tudo bem? Está lá? Ok, né? A partir da coluna 3A, o último nível vai possuir S2P1. Então, a configuração da coluna 3A, da coluna 1A é S1, da coluna 2A é S2. Tranquilo. Quando chega na coluna 3A, o último nível da eletrosfera passa a ter essa configuração, ó, S2P1. Olha lá o 3, ó. A 4A passa a ter a configuração S2P2. 2 com 2, 4. Então, esse número corresponde aos elétrons da última camada. Corresponde aos elétrons do último nível. Esse último nível, gente, essa última camada, aqui nesse caso aqui, com 4 elétrons, vai se chamar camada de valência. Então, a camada de valência aqui, ó, tem 1 elétron. A camada de valência na 2A tem 2 elétrons. A camada de valência na 3A tem... Opa,
passou uma moto aqui fora, aqui. A camada de valência da 3A tem 3 elétrons. A camada de valência da 4A tem 4 elétrons. E assim sucessivamente. 5A vai ter 5, olha lá, 2 mais 3, 5. 6A, opa, deixa eu arrumar aqui. 6A, 2 mais 4, 6, é o caso do oxigênio, né? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Na 7A, S2, P5, 2 mais 5, 7. Então, o cloro, por exemplo, aqui o cloro, o flúor, tá? Tem 7 elétrons na camada de valência. Isso na hora que a gente for estudar o próximo capítulo, lá em abril, chamado ligações químicas, nós vamos perceber que o cloro, assim como o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência, o cloro com 7 elétrons na camada de valência. Nós vamos perceber que isso vai determinar as principais propriedades químicas desses elementos, principalmente oxigênio e cloro. Por esse fato, ó, camada de valência 6 elétrons, camada de valência 7 elétrons. E, finalmente, os gases nobres, S2P6, eles terão 8, vou pôr aqui, ó, 8A. Eles terão 8 elétrons na camada de valência. Esse é o motivo, olha lá, esse subnível S está completamente preenchido. O subnível P também está completamente preenchido. 2 e 6, 8. Isso faz com que os gases nobres não necessitem formar ligações químicas. Tá? Por isso eles são chamados de gases nobres. Mas isso é assunto para o próximo capítulo, lá em abril. Ok, gente? Então, o que que eu acabei de fazer aqui para vocês? Eu já respondi aqui nesse papelzinho aqui, nessa folhinha, aquela questão lá, aquela parte daquela questão lá do questionário de vocês. Vamos voltar lá para o questionário? Vamos voltar lá para o nosso questionário. Ó, vamos lá. Vendo? Apareceu aí, né, gente? Então, ali na coluna, na segunda coluna, olha lá, eu já coloquei para vocês, ali naquela folha, a configuração do último nível da eletrosfera. Qual seja? Aqui, 1A, S1, 2A, S2, 3A, a mãozinha aí, ó, S2, essa aqui, ó, 3A, S2P1, 3 elétrons. S2P2, 4 elétrons. S2P3, aqui na família do nitrogênio, tá? 5 elétrons aqui, ó. Olha lá, um elétron, aqui nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna. Aqui é S1, 1 elétron. S2, 2 elétrons. Tá? No último nível, gente, o último nível é chamado de camada de valência. Na coluna, na família 3A, aqui fica S2P1, 3 elétrons. Na 4A, S2P2, vai anotando aí, S2P2, 4 elétrons. Na camada de valência aqui, ó. Na coluna 5A, S2P3, S2 mais 3, 5, 5A, 5 elétrons. Na coluna 6A, que é do oxigênio, S2P4, 6 elétrons. Na coluna 7A, aqui do cloro, tá? S2P5,
2 mais 5, 7 elétrons na camada de valência. E na última coluna lá à direita da tabela, S2P6, ela está completamente preenchida, S2P com 6, 2 e 6, aqui 8 elétrons na camada de valência. Perceberam? Então, essa coluna aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No capítulo Ligações Químicas, que é o próximo, lá em abril, a gente vai ter que conhecer isso aí muito bem. Então, lá nas ligações químicas, eu vou apresentar lá um elemento químico, enxofre. O enxofre está na coluna 6A. A gente imediatamente tem que saber que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou fechar a porta aqui, que o cachorro do vizinho está enchendo a paciência aqui. Espera aí. Ô, professor, não consegui. Pessoal, voltei, me desculpem, tá? Mas o cachorro ali ele é um pela-saco. Ô, Lucas, Oi, só uma coisa. Se não é possível pergunta. ver um átomo, se não é possível ver um elétron, como que você sabe para saber quantos elétrons tem ele? São medidas, essas medidas são medidas de espectro de raia. A gente não consegue ver o elétron, mas são medidas feitas, como é que é o nome do equipamento, gente? Por absorção, pela energia envolvida na absorção que ele absorve para saltar de um nível para outro. Existem hoje equipamentos, aqui no FOP tem, tá? Que são capazes de medir essa energia que os elétrons são capazes de absorver e depois devolver. Por essa medida de energia absorvida e devolvida, dá para determinar quantos elétrons, qual é a energia daqueles elétrons e quantos elétrons existem em cada nível. E são modelos matemáticos também, né? E são os chamados modelos matemáticos. Existe um modelo atômico de estrutura da eletrosfera chamado orbitais. Esse modelo, ele estipula que não é possível determinar exatamente a posição do elétron, e sim uma região provável em que ele se encontra. Professor, uma pergunta. Diga. Tem uma coisa que eu ouvi que para um átomo ele ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Isso se aplica a Correto. todos os átomos ou só para casos específicos? E além disso, por que são 8 elétrons? Tem que ser 8 elétrons. Essa regra, ela não se aplica, ela tem exceções, tá? Ela tem exceções. Mas a configuração de 8 elétrons para conferir estabilidade, como é que foi feito isso? Foi um químico chamado Lewis. O Lewis, o que ele fez? Ele constatou que os gases nobres são estáveis. O que significa isso? Os gases nobres, eles não formam ligação química. Aí, a pergunta que foi feita é, por que os gases nobres não formam ligação química? O que significa isso? Por que eles não ligam com oxigênio, com cloro, com o ferro? Por que não se estabelecem ligações químicas entre os gases nobres e os outros elementos químicos conhecidos? Aí foi feita uma investigação, Lewis, da estrutura eletrônica dos gases nobres,
E constatou-se que os gases nobres têm a sua eletrosfera, a sua camada de valência, com seus subníveis completamente preenchidos. Lembra aquilo, olha o que eu fiz agora há pouco lá na folha para vocês? Aqui nessa última linha, aqui ó, nessa última linha aqui, qual que é a configuração dos gases nobres? É o subnível S com 2 elétrons, tá? E o subnível P com 6. Eu não vou detalhar isso aqui muito, mas cada subnível desse, tanto S quanto P, possuem regiões chamadas de orbitais. E nessas regiões chamadas orbitais, há um número máximo de elétrons. No caso do S, é um orbital com 2 elétrons. No caso do P, são 3 orbitais com 2 elétrons cada um. Tá? Então, aqui no S dá 2, no P dá 2, 4, 6. E o que se constatou? Na verdade, foram 2 cientistas, Kossel, com letra K, e Lewis. Eles observaram que os gases nobres, tá? Aquela última família da tabela, possuem estabilidade, e aí foram verificar o motivo dessa estabilidade. O motivo da estabilidade é exatamente a configuração eletrônica. É o fato de seus subníveis possuírem os orbitais completamente preenchidos. Isso confere a eles a chamada estabilidade química. E os outros elementos da tabela? Os halogênios, eu já estou falando aqui para vocês os nomes das famílias. Ó. Os halogênios, os calcogênios, e aí vai, né? Esses pesquisem. Os metais alcalinos, os alcalino-terrosos, lá da coluna 2A. Por que esses outros elementos da tabela, por que eles formam ligações químicas uns com os outros? Por exemplo, por que o sódio forma ligação química com o cloro? O sódio está aqui na coluna 1A, ele tem um elétron na camada de valência, tá? Olha lá o sódio, e ele forma ligação química com o cloro, aqui, ó, que o cloro possui 7 elétrons na camada de valência. Esses 2, eles são diferentes dos gases nobres. Então, o que eles querem, na verdade? Tanto o cloro quanto o sódio. Eles querem ficar parecidos, eles querem ficar semelhantes aos gases nobres. Por isso que eles formam ligações químicas. O cloro, a tendência dele é perder elétrons, a tendência dele é perder esse elétron que ele tem, esse um elétron aqui, tá? Aí, nesse caso, a camada anterior vai ficar com 8. Isso nós vamos estudar lá em ligações químicas, tá, gente? Já o cloro, olha lá o cloro aqui, ele está na coluna 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele, para ficar estável, o que significa isso? Para ele atingir 8 elétrons na camada de valência aqui, ele precisa ganhar um elétron. Então, o sódio perde 1, o cloro ganha 1. Então, as ligações químicas, elas acontecem por causa do número de elétrons na camada de valência. Alguns elementos, do lado esquerdo da tabela, a tendência deles é perder elétrons. Já os outros, aqui, ó, coluna 6A, 7A, a tendência deles é ganhar elétrons. E qual o objetivo final desse pessoal aí? É ficar semelhante ao gás nobre. É alcançar a estabilidade. É ficar com 8 elétrons na última camada. Então, alguns perdem, outros ganham elétrons, com o objetivo de ficar com quantos? De ficar com 8. Só que isso aí nós vamos estudar só no próximo capítulo, tá? Então, essa coluna aqui, ó, que é a chamada camada de valência, esse conhecimento aqui, para nós, ele é muito importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 elétrons na camada de valência. Isso determina as propriedades químicas desses elementos. Ok? Tudo bem? Deu para perceber? Muito bem. Aqui, gente, o nome da família, vocês pesquisem lá na apostila, em qualquer lugar. O primeiro aqui, a coluna 1A, são os metais alcalinos, né? Esse nome, essa palavra alcalinos, deriva de uma palavra árabe, alquili, A-L-Q-I-L-I, alquili, que remete a cinzas. Por que cinzas, metais alcalinos, aqui não há? Porque o potássio, quando a matéria orgânica, vegetais em geral, vegetais, né? Folhas e vegetais em geral, madeira, quando essa matéria vegetal é queimada, nas cinzas desse material queimado, de vegetais queimados, tem a presença de potássio. Então, a palavra alquili é que deu origem aos alcalinos. Tá? E assim sucessivamente. Alcalino terrosos, por causa do cálcio, que está presente em terras, né, em óxidos na forma de terras, e assim sucessivamente. Coluna 7A, halogênios, na coluna aqui, na 7A, devido principalmente ao cloro. O cloro, ele é formador do cloreto de sódio, que é um sal. Então, a coluna 7A é conhecida como, o nome da família, como halogêneos. Gêneo, formador. Halo, sal. Formadores de sais, né? Gases nobres, não precisa nem falar, né? São aqueles que possuem, aqui, né, na coluna 8A, os gases nobres, são aqueles que possuem estabilidade, são aqueles que não formam ligações químicas, né? Aqueles que possuem 8 elétrons na camada de valência. Lá em ligações químicas, a gente vai chamar essa questão dos 8 elétrons como regra do octeto. Lá no próximo capítulo, nós vamos estudar a chamada regra do octeto. E com base nela, por que octeto? Por causa dos 8 elétrons na camada de valência aqui, ó, dos gases nobres. As ligações químicas, elas ocorrem porque os outros elementos da tabela, têm que obedecer à chamada regra do octeto. Então, se um elemento, igual o cloro, tem 7 elétrons, para ficar com 8, ele vai querer ganhar 1. Já o sódio, lá da coluna 1A, ele tem 1 elétron. Para ele é mais interessante perder 1 elétron do que ganhar 7. Nós vamos ver isso lá, tá? Nós vamos voltar a essa coluna aqui, ó. Essas duas colunas. Nós vamos voltar a essas duas colunas lá no capítulo Ligações Químicas, para a gente entender por que os elementos químicos, os seus átomos, né, formam as ligações químicas. Ligação iônica, ligação covalente, e por aí vai. Esse quadro aqui é muito fácil de preencher, tá? Muito bem. Vamos falar também, hoje eu tenho que encerrar mais cedo, tá, gente? Eu tenho que encerrar só mais 10 minutos. Não vou ficar igual a última aula, não. Eu tenho um compromisso agora, daqui a pouco. Eu não posso, eu gostaria até de continuar. Mas como nós ainda temos o sábado, agora dia 20, né? Hoje é 17, 18, 20. No dia 20, nós ainda temos o nosso último encontro dessa etapa 1B, né? Depois para frente é só a entrega de notas, né? Tá?
Então, vamos terminar com essa terceira questão, ok? A terceira Professor, questão... Oi? perdão interromper, mas você falou aí dessa aula no Não, fica à sábado. vontade. Em relação aos trabalhos, às atividades avaliativas, qual que é o limite de tempo de entrega? Olha, eu coloquei lá no cronograma a semana que vem, tá? Tranquilo. Porque nós a semana que eu coloquei no dia 24. Certo. Então, vocês podem me entregar os 3 questionários lá no Moodle, lá na sala, até dia 24, porque depois disso eu tenho que corrigir, né? Não, Eu tenho que corrigir. Pode falar. Pode falar. Mais alguma dúvida? Não estou conseguindo escutar. Só um minutinho. Espera aí. Vamos voltar para cá. Pessoal, não estou conseguindo escutar. Ficou clara essa questão? É dia 20 e dia 24. Mesmo porque, depois que eu corrigi esse material, esses questionários, nós ainda temos uma semana de recuperação, né? Espero que ninguém pegue recuperação. A Giovana quer falar alguma coisa? Giovana? Não quer falar, não? Está piscando aqui, mas tudo bem. Ok. Então, vamos voltar. Vamos voltar lá. Vamos voltar. A Fernanda está me perguntando aqui, a Fernanda Júnior. Está me perguntando se pode imprimir. Pode imprimir, só que aí você tem que resolver nos espaços, você tem que resolver à mão, né? Como é que você vai resolver lá? Você pega o arquivo, está em PDF o arquivo, né? Aí o que você faz? Converte ele, ou então não precisa nem converter, imprime e vai respondendo as perguntas nos espaços. Aí depois sim, depois que você imprimir, tem que responder usando caneta, tudo bonitinho, né? Tá? E aí você converte, digitaliza em PDF e manda para mim. Para eu saber que foi você quem fez, tal, com a sua letra. Mas você pode imprimir e nos espaços entre uma questão e outra, você pode responder, aí digitaliza o PDF e me manda, tá? Ok? Você não tem que copiar as perguntas à mão, não. Nada disso. Tá ok? Beleza. Tá? Muito bem. Aquela terceira questão, vamos falar rapidamente nela, que eu tenho um compromisso agora, eu tenho que sair. E aí a gente continua no sábado. Aquela terceira questão, todo mundo vê na folha aí, né, gente? De novo. Tá? Está aí a nossa folha. Está aí a nossa tabela. A nossa tabela periódica, então, eu estava dizendo naquela hora, ela tem esse formato por causa da configuração eletrônica dos elementos. Então, esse lado aqui da tabela, o lado esquerdo, a configuração eletrônica termina, olha lá, ó, termina em S. No lado direito, a configuração eletrônica
Opa, peraí, minha câmera sumiu. Estão enxergando o papel? Está enxergando? Tá? No lado direito, a configuração eletrônica termina no subnível P. Na região central da tabela, a configuração eletrônica termina em D. Inclusive, gente, lá na sala nossa do Moodle, tem uns vídeos lá, tem um vídeo lá muito bacana do professor Igor, lá daquele site lá chamado Estude. Lá ele fala claramente sobre isso, tá? Não deixem de... Assim, esse vídeo curtinho, vídeo de 6 minutos, 7 minutos, dá uma... assiste o vídeo lá do Igor sobre essa questão aí que eu estou mostrando agora. E na tabela, todo mundo sabe, nós temos duas linhas destacadas aqui na tabela. Esse aqui são os lantanídeos, esse aqui são os actinídeos. Nesses aqui, a configuração eletrônica termina no subnível F. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência desse formato de tabela? Esses elementos aqui, ó, esses elementos, a minha conexão está caindo. Que coisa. Só um minutinho. Vocês estão enxergando a folha aí? Então, né? Então, os elementos que estão aqui situados com configuração S e os elementos que estão aqui situados com configuração P, esses elementos são chamados de típicos. Típicos. Tá? Então, os elementos das colunas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, eles são chamados de típicos. Gases nobres, não. Tá? Já esses elementos que estão aqui no meio da tabela, os que estão no meio da tabela, que são os das colunas de bola, tá? 3B, 4B, 5B, esses elementos, escândio, e por aí vai, né? Ferro, cobalto, níquel, ouro, prata, esses elementos cuja configuração eletrônica termina em D, em subnível D, esses elementos são chamados de transição. E, finalmente, os elementos lantanídeos e os actinídeos são chamados de transição, não estou conseguindo enxergar, de transição interna. Então, aquela terceira questão lá do questionário, ela vai ser respondida com base nisso aqui. Elementos com configuração S e com configuração P são os típicos. Elementos com configuração último subnível, em D, são os transição. E aqueles aqui, situados aqui, ó, lantanídeos e actinídeos, o último subnível da eletrosfera, tá, distribuído, é o F. Aí, esses elementos são chamados de transição interna. Ok? Então, a terceira questão lá do questionário, vocês vão responder com base nessa classificação. Ok, gente? Tranquilo? Aí, vamos combinar o seguinte. Vamos combinar
nós vamos continuar o nosso assunto, nós vamos continuar a passar o nosso questionário, as próximas questões do questionário, né, 4 a 5, e por aí, assim por diante, nós vamos resolver as próximas questões, nós vamos trabalhar em cima dessas questões na nossa próxima aula, que é no dia 20, tá? E assim como essa aula que está sendo gravada, aliás, de todas as aulas, essa eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, quem não pôde assistir a aula de hoje, quem não pôde acompanhar, eu vou baixar o vídeo dessa aula lá do Microsoft Teams, né? Eu vou baixar e vou disponibilizar lá no YouTube. Vou fazer isso hoje, mais tarde um pouquinho, tá? Que eu tenho um compromisso. Aí lá para as 4 horas da tarde eu já coloco o vídeo dessa aula de hoje. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma questão que alguém queira trazer antes da gente encerrar a nossa aula de hoje? Alguma pergunta? Tudo bem? Está tranquilo, então? Pois, gente, então, um grande abraço para vocês, tá? Cuidem-se, tá? E nos encontramos novamente no sábado, às 11 horas, para a gente fechar o questionário número 3, tá? A gente fecha o questionário número 3, e aí eu fico aguardando de vocês o envio, não só do 3, mas de todos os questionários. Ok, gente? Um abraço para vocês, muito obrigado e até sábado. Parar a gravação.